Agora sim, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa última aula do módulo 7. Lembrando que na aula que vem estamos de folga. Só que não, vocês sabem aí do curso que eu vou dar semana que vem. Vocês viram, né? Viram? Paula viu? Lauren viu? Não? Vou dar um curso de introdução à homeopatia. Eu coloquei o nome de primeiros passos. São só 6 horinhas, mas é para o pessoal começar a ter alguma noção do que é a homeopatia. O que eu faço com esses gatos horrorosos? Só para o pessoal ter uma noção do que é a homeopatia. Eu vou passar o link para vocês. Vocês podem divulgar para cliente, amigo, quem tem vontade de entender. Porque a pessoa não vai sair de lá um terapeuta, porque ele só vai fazer 6 horas. A gente sabe que não se forma com 6 horas. Mas ajuda a pessoa a ter uma noção. Até quem é cético e tal, não tem problema. É um curso realmente para a pessoa começar a entender de onde é que partiu a questão da homeopatia, histórico, como usa, como guarda, tudo isso, para o público em geral. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem divulgar, fiquem à vontade, eu agradeço. Ok? Então, vamos entrar agora. O curso é absolutamente gratuito. Eu esqueci de projetar aqui no curso. Está aberto, mas eu não projetei. Pronto. Bom, hoje é o dia que os nossos slides são em maior número. Porém, no final, nós vamos falar só de alguns elementos que nos servem como apoio. Vocês receberam o material, quem imprimiu ou quem conseguiu passar o olho na apostila, que eu sei que é bem difícil. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns minerais que são importantes para o nosso organismo, ok? Está aqui o nosso slide, que a gente sempre coloca para a questão de respeitar, né, as dificuldades das pessoas. E vamos falar logo de linfoma. Os linfomas são neoplasias malignas, crescimento tumoral das células, que se originam nos linfonodos, nos gânglios, muito importantes no combate às infecções. Os linfomas não Hodgkin incluem todos os tipos de linfomas existentes, exceto o linfoma de Hodgkin. Então, todos os tipos de linfoma não Hodgkin, eles fazem parte todos de uma mesma classe. A única exceção é o linfoma de Hodgkin. A diferença entre esses dois esses dois tipos são somente histologia, ou seja, definidas pelo patologista de acordo com o aspecto da neoplasia da biópsia. Então, é só isso que faz a definição. Mas, geralmente, os linfomas são neoplasias malignas. Então, o linfoma, como ele se desenvolve? Ele é um tipo de câncer que se inicia a partir da transformação de um linfócito, que é uma célula responsável pela defesa do organismo em infecções, que quando alteradas essas células crescem de modo desordenado, se multiplicando com rapidez. A consequência disso é o acúmulo de linfócitos nos linfonodos, nos gânglios do sistema linfático, que ficam maiores que o normal. A gente não estudou lá atrás que quando vem qualquer agente infeccioso, qualquer ameaça invasora ao nosso organismo, o linfonodo, ele incha. É o baiacu, não é? Aquele peixinho que quando ele incha, ele tá assim, aí, ele fica gordinho. Vamos imaginar, né, os nossos linfonodos como os baiacus, bonitinhos. E quando vem qualquer agente infeccioso, ele lá atrás, na questão dos linfonodos serem esses, são centros de defesa. Então, no momento em que aparece qualquer agente infeccioso, aí ele incha, E a hora que ele incha, que ele faz esse sistema que eu estou falando, que parece um baiacu. Então, ele fica mais gordinho. A consequência disso é um acúmulo de linfócitos nos linfonodos, gânglios do sistema linfático, que ficam maiores do que o normal. A diferença os diferentes tipos de linfoma. 2 são mais comuns, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Então, está aqui um gânglio linfático,
onde tem as artérias e veias passando, e nós temos aqui o sistema linfático, os vasos linfáticos, né? Por onde ali dentro dos linfonodos eles são pressionados, há a troca de fluidos, e aí a linfa, ela corre para o sistema linfático e o sangue para o sistema circulatório. E aí é que acontece essa diferença. Vamos ver se ela consegue entrar. O linfoma de Hodgkin surge quando um linfócito se transforma em uma célula normal. Patrícia, você leu errado, sua feia. O linfoma de Hodgkin surge quando o linfócito se transforma de uma célula normal em uma célula maligna, capaz de crescer descontroladamente e se disseminar atingindo outras partes do corpo. Ele acomete geralmente pessoas na faixa etária entre 25 e 30 anos. Os linfomas não Hodgkin surgem quando o linfócito se transforma em uma célula maligna que tem o poder de multiplicação se espalhando pelo corpo. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos: indolentes, de crescimento lento, e agressivos, de crescimento rápido e morte mais rápida. Então, é um tipo de crescimento letal. Mas a gente tem que entender que quando eu estou falando desse tipo de problema, de um linfoma, eu estou falando de câncer. E são cânceres. Vamos ver se agora ela consegue visualizar os slides. São cânceres que acontecem atingindo principalmente virilha, axila, pescoço, que é o lugar que tem mais... Tá vendo agora? Legal. É o lugar onde tem mais linfonodos. E aí acontece deles ficarem inchados. E aí ele não volta, porque ali está acontecendo uma multiplicação desordenada de célula, o que coloca a vida da pessoa em risco, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que teve um linfoma, que foi o Giannichini, né? E aí a gente começa a olhar a questão do homeossoma. É a congestão e colapso do sistema de defesa. É quando o meu sistema de defesa, ele entra numa desordem completa. Então, eu não consigo mais me defender e eu não consigo mais separar o que é útil e necessário. E aí eu começo a questão da desordem. Quando eu estou falando de um linfoma, gente, aquele miasma do cancerinismo, ele aparece assim de forma muito clara no emocional. Porque aqui eu estou dizendo de uma revolta contra si mesmo. É o meu sistema de defesa que está me atacando. Aquele que deveria me ajudar, ele está me batendo. Então, assim, eu não consigo colocar minha vida de novo no rumo em que ela corria. E isso acontece muito, né? Falha no conceito de realização da liberdade e da imortalidade. Por quê? Porque quando eu estou falando do sistema de defesa, é ele que me mantém vivo. E, de repente, esse sistema de defesa está me matando. Porque a letalidade dos linfomas é muito alta. A repressão das possibilidades de experimentar limites dos impulsos vitais. E eu já tive a oportunidade, eu não cheguei a tratar porque a pessoa ela só me solicitou o apoio e realmente tem que fazer tratamento médico, tem que fazer quimioterapia e tudo mais. Mas quando eu estou dizendo de um linfoma, geralmente eu vejo pessoas que são castradas, é uma castração passada da conta até. E aí a pessoa toma aquilo como um estilo de vida. Então você olha por fora, ele é todo certinho. Mas as dúvidas, os questionamentos íntimos que essa pessoa tem, geralmente, são bem importantes. E esses questionamentos íntimos é que dá esse colapso. Do tipo, se eu não aceito muito bem quem eu sou, sabe, eu começo a me punir por desejos, às vezes, que eu sinto. Isso é muito comum. Então, muita gente fala assim, mas eu sinto tal coisa. Tem uma paciente minha que fala uma coisa, que ela fala assim, já tem algum tempo que ela trata comigo, e aí ela fala assim, antes eu tinha medo de assumir o que eu sentia, hoje eu não tenho mais. Aí eu falei, como assim você tem medo de assumir o que você sente?
Aí ela falou assim, eu sinto raiva da minha mãe. Eu julguei a minha mãe quando eu era criança. E às vezes eu ainda julgo. Mas antes, se esse pensamento me atravessasse, eu me punia porque eu pensei aquilo. Hoje eu assumo e eu entendo que eu tenho essas sensações, eu tenho esses sentimentos, porque é uma criança insatisfeita que tem aqui, que eu ainda estou buscando equilibrar. Então, assim, é um grau de lucidez maravilhoso. Porque quem de nós não julga nossos pais? Quem de nós não fala, poxa, mas se minha mãe tivesse feito tal coisa, se minha mãe tivesse feito tal escolha, né? Eu tenho pacientes que falam assim, se minha mãe tivesse separado antes, se a minha mãe não tivesse arrumado o padrasto XYZ, e aí continua batendo na mãe. E não percebe que quando você bate na mãe, você bate em você. Então, quando eu estou falando de um sistema de defesa, eu estou falando de uma briga também entre masculino e feminino o tempo inteiro. Porque é um sistema de defesa e de limpeza. Então, linfoma, ele vem colocar em colapso todas essas estruturas. Autossabotagem, repressão de quem quer ser verdadeiramente. Quantas pessoas eu vejo aí com profissões que não queriam ter, com casamentos que não gostaria de estar, com sexualidade que não gostaria, não era essa a sexualidade que ele desejou para si, não é aquilo que atende os seus desejos de fato, mas a pessoa ela não tem coragem de romper com isso. E aí, muitas vezes, nós temos o quê? Uma mãe ou um pai forte passado da conta, mas é um forte repressor. Não é um forte que atira o filho longe. É um forte da mão de ferro, que apaga o filho, que oprime. E isso é muito complicado. Entendem isso? Tranquilo? Medicamentos. Arsênico albo, dores em brasas, organização extrema, emagrecimento rápido. Calcária flórica, gânglios duros como pedra, pioram com o tempo frio e úmido. Carbo animales, varicosidades superficiais e dores lancinantes. Condurango, dores gástricas. Cônium, após traumatismo ou perdas. Lápis albums, dores ardentes com hemorragias. Tuia, para tratar a psicose. Cáusticum, para os endurecimentos dolorosos. Laqueses, quando prejudica a circulação. Eu não lembro se tem outro aqui. Já tiraram foto, todo mundo? Depois vocês vão postando no grupo, por favor, porque a Melissa acho que não estava, nem a Regina, mas a Priscila teve a sogra do filho, mas parece que era uma pessoa próxima, faleceu. Tudo bem, Regina? Bem-vinda. E ela não vai, provavelmente não vai participar da aula. Se ela entrar, belezinha, mas acho que hoje é um momento complicado lá para a família dela. Vamos colocar nisso aqui, gostaria muito que vocês escrevessem aí junto o carcinosino. Pelo miasma. No caso, carcinosino entra para todos os tipos de tumores ou só para alguns? Todos os tipos de tumores. O que a gente vai verificar? Se ele vibra nisso. O negócio é que um linfoma, como ele já tem um raciocínio muito perto disso, então ele vai vibrar nisso. Uma coisa até que eu devo falar no curso de miasmas. Quando a gente está falando do psicossomático do câncer, eu não estou falando do psicossomático, eu não estou falando da abordagem apenas do cancerinismo. Em que ponto eu estou dizendo isso? Quando eu vejo uma pessoa que é muito organizada e muito cuidadora do outro e negligencia a si mesmo, essa pessoa está chocando câncer. Entendeu? Não é só aquela questão
da organização extrema, por fora e por dentro está deteriorado. Mas tem a questão também do doar-se demais, do esquecer de si mesmo. Quando eu esqueço da minha figura, qualquer coisa serve. Então, o câncer, ele passa muito por aí. Muita gente fica assim, câncer é raiva, é mágoa, é esperar alguma coisa dos outros, parará, eu discordo. E aí eu não estou baseando no estudo de ninguém. Estou falando pelo número de casos que eu já atendi. E foram muitos. E essas pessoas são pessoas extremamente cuidadoras do outro. E aí, nesse ponto, a gente entende algumas pessoas com câncer que vibram no fósforo, por exemplo. É um doador de luz, mas o problema é que ele vai apagando a dele, ele não percebe. Então, mas aí não adianta, porque o câncer vem justamente porque ele não gosta dele, tá na baixa autoestima. Entendeu isso? Vamos para a celulite infecciosa. Pense no trem feio de olhar, gente. A celulite infecciosa é uma infecção cutânea, frequentemente. Nem sempre é só cutânea, porque acontece muito oftálmica. Eu já vi uma criança com celulite oftálmica que dava dó de olhar. Que não deve ser confundida com uma celulite comum. O que é celulite comum? É lipodistrofia, que é a casquinha de laranja na perna, todo mundo comendo besteira na quarentena, problema circulatório, parará. Então, isso não é celulite, aquilo é lipodistrofia. O último quadro consiste nas depressões da pele nas áreas corporais, com gordura, que é chamado também de celulite, de forma errônea, mas que é essencialmente uma queixa estética. Qual é o problema dessa celulite, que é essa lipodistrofia? É que quando ela começa a acumular em excesso, gordura e inflamação, isso pode prejudicar os vasos mais superficiais, pode prejudicar a circulação sanguínea. Mas ninguém morre ou tem problemas de fato de saúde por causa da celulite. O que me indica que se está tendo essa celulite, que é a lipodistrofia, no caso, é porque a pessoa ou ela não está fazendo a caminhada, ou não está conseguindo jogar os líquidos para fora, ou está acumulando gordura, e aí isso também me diz alguma coisa sobre a pessoa. Mas não necessariamente que aquilo seja uma doença. Já a celulite infecciosa, muitas vezes, também diagnosticada como erisipela ou fogo de Santo Antônio, tem uma abordagem completamente diferente, porque ela é muito feia. Tá aí uma celulite oftálmica. Dá muito em criança. A celulite infecciosa é causada geralmente por Streptococcus hemolítico do grupo A, mais raramente por outras bactérias. Pode ocorrer em ambos os sexos e é mais frequentemente está presente entre a 5ª e a 6ª década de vida. Mas eu vejo muito em criança. Eu não sei se é a questão de levar muita mão no olho, mão no nariz, mão não sei o quê. Eu já vi muito em rosto de criança. E aí contamina e aí bagunça. A celulite infecciosa se apresenta como uma área dolorida, avermelhada, com calor local e inchaço, como possível porta de entrada, ou seja, uma ferida na pele. Então, às vezes, já tem uma feridinha. Isso aqui, você vê que todo o resto está infeccionado, aqui tem uma vermelhidão, deve estar com calor, mas às vezes isso aqui é só uma foliculitezinha. Mas a celulite, quando ela é diagnosticada como celulite, tem que tomar antibiótico. Agora, nós vamos ter o nosso tratamento aqui. Quando eu falo que tem que tomar antibiótico, o médico geralmente passa antibiótico. O quadro, quando piora, provoca febres com calafrios, mal-estar, enjoo, vômitos e, se ocorrer no rosto, pode piorar em poucas horas, especialmente quando ocorre nas crianças. Então, assim, o olho da criança que eu vi, que eu fui fazer um atendimento fraterno, era para fazer até passe e essas coisas. A pálpebra da criança estava assim caída e o olho cheio de pus e saindo assim. Aí eu falei, o que ela tem no olho? Aí ele falou, não, é uma celulite. Eu falei, Jesus, mas eu nunca vi um desbronco daquele tamanho. Porque o olho era tampado de pus, tanta secreção que saía, por causa de uma celulite. E era Streptococcus. Ô, meu soma,
quando eu estou falando de qualquer coisa, que eu estou falando de pele, eu estou falando de contato, carinho, delimitação de espaço, fronteira. Então, eu sempre estou falando dessa questão de cerca, de fronteira. É uma febre da alma, raiva, frustrações da vida que carrega no corpo. Muitas vezes, Paty, se ela for no olho, tem alguma coisa? Tem, o que a pessoa não quer ver. Ou aconteceu alguma coisa também, né? E aí a gente precisa estar atento. O que está inflamado? Às vezes, o que a criança não quer ver? Os pais brigando. Aí, e aí pode ser não só a celulite, como pode ser outros problemas oftálmicos. Mas quando eu estou falando dessa questão, é importante que a gente esteja atento. Agressividade é a flor da pele, repelindo o contato. Nos idosos, né? Quando a gente percebe a questão da celulite, muitas vezes ele quer atenção, quer carinho e está tentando chamar atenção. Ou pode ser até por maus tratos, né? Tem passado aí muitas reportagens de idosos que estão recebendo maus tratos durante a quarentena. É terrível, mas é verdade. Então, assim, tem muitas denúncias, né, do pessoal que os idosos estão, assim, passando necessidade, não conseguem nem os próprios cuidados sozinho, né? O frio, né? Chega no horário desse, a gente está em casa, aquecido e tal. Eu falo que eu sou calorenta, porque eu estou dentro de casa. Outro dia eu fui no parque caçar Pokémon. E o vento, 5 e pouco da tarde, eu falei, não, vamos embora. Aí minha filha, não, vamos até o ginásio. Eu falei, que ginásio? Esse frio. A gente de camiseta, assim, tênis. Falei, não, vamos embora, que frio é esse? Vamos caçar Pokémon de carro, tá mais fácil, porque tá muito gelado. Então, você pensa numa pessoa que tá lá na roça, perto de um riozinho, ou numa cidadezinha e não tem os cuidados. Então, assim, essa pele, ela vai inflamando, ela vai pedindo cuidado. Então, é uma agressividade no sentido de não me encosta não, tá tudo doendo. Lógico que vai ter também sempre a questão da imunidade, muitas vezes está baixa e qualquer coisa infecciona. Por quê? Porque eu estou pedindo socorro, estou pedindo cuidado, eu estou pedindo alimento, eu estou pedindo um bocado de coisa. Conflito no plano do afeto e o contato exterior. Eu sei que nós muitas vezes temos consciência e temos carinho e honramos nossos ascendentes, né? Mas tem muita gente que não. Então, assim, os velhinhos, para muita gente, são só chatos. Assim como a gente chega, os filhos chegam numa idade que a gente é chato. Na nossa opinião. Só que quando a gente está no vigor da idade, tá tudo certo. O problema é que se o pai não, ou a mãe não castram direitinho isso, chega lá na frente, a falta de respeito, ela se perpetua, permanece. E aí vem essa questão. A criança que você zelou, que você cuidou, que você instruiu, que você fez tudo, aí vem tudo em cima do tipo, poxa, agora eu envelheci e eu não posso contar com ninguém. Não que a pessoa vá parar a vida dela para cuidar de um idoso. Muitas pessoas não conseguem conceber essa ideia, mas também a falta total de assistência, essa negligência, ela também não é legal. Então, ela tem que acontecer em algum plano. Repulsa ao tato, medo de toques dolorosos ou traumas. São pessoas que muitas vezes são maltratadas, crianças que apanham demais, às vezes também podem desenvolver. Os conflitos, sejam eles físicos, ou sejam eles emocionais ou mentais, eles são suficientes para que uma célula, vamos dizer, se rebele e cause uma inflamação. E ali ele faz um peteco em volta, porque aí toda a área fica dolorosa. Remedinhos. Falou que a infecção, que a inflamação, pirogênio é o primeiro. Tem pus, pirogênio. Infecção em geral e febril. Lembra que eu contei para vocês o caso do rapaz que eu tratei no hospital? Um dos remédios que eu usei foi o pirogênio. Então, assim, esse caso que eu contei, né, nessa turma, do rapaz do hospital, que tinha ficado paraplégico.
Contei? Aqui, acho Não? que não. Você contou isso na minha sala presencial. Esse caso aqui, eu não lembro de você contar, não. Ah, tá. Então, mas depois eu conto. É só um moço que ficou paraplégico por causa de um abscesso depois de uma infecção urinária. E fez uma infecção urinária, aí na vigência do antibiótico, a bactéria fez um abscesso para fora do rim, aí tá aqui a coluna. O abscesso pressionou a medula e ele perdeu o movimento das pernas. E aí foi um peteco, assim, uma dificuldade muito grande, já não tinha o que dar, e ele saiu do hospital paraplégico. E um dos medicamentos que eu usei com ele, que ele colocou muito pus para fora, foi pirogênio. Eu usei outro medicamento também, mas depois eu conto para vocês o caso inteiro e explico por que eu usei outro medicamento. Mas o pirogênio, ele chegou num ponto que ele estava com uma ferida na nádega. Gente, sem brincadeira, era uma ferida desse tamanho. Tomava assim, da nádega, era a nádega esquerda. Olha que simbólico. Era a nádega esquerda. Ele fez uma ferida por causa de uma foliculite. E a metade inferior. Aí, vocês já ouviram falar daquele... Vocês vão saber o nome, que eu não vou saber. Talvez a Lauren saiba. Voltou. É a energia que caiu. Tem um curativo que coloca dentro da ferida e ele fica puxando pus, que é tipo um vácuo. Eu acho que chama vácuo, uma coisa assim. Ele é tipo um negócio esponjoso, uma esponja. Ele limpa a ferida, não sei o quê, aí coloca esse vácuo. Aí ele preenche a ferida, porque ele é expansivo, e aí ele faz uma pressão negativa e vai puxando pus. No primeiro dia que eu entrei com o pirogênio, porque eles tinham entrado com esse curativo, porque não cicatrizava essa ferida e não parava de sair pus. Aí estava em experimento nessa época, já tem muitos anos isso. Aí estava em experimento nessa época, e aí estava saindo assim 200, 300 ml de pus por dia. Quando eu dei o pirogênio e o outro medicamento, que foi o Stafisagra, ele passou a sair quase 1 litro de pus por dia. Ele começou a jogar para fora. Jogou para fora, jogou para fora, jogou para fora. Aquele abscesso, ele foi drenado em centro cirúrgico, mas não voltou o movimento das pernas. Aí depois de muita coisa, muita homeopatia, muita exoneração, ele teve bastante exoneração no hospital. Essa foi uma delas. Aí depois de muito pirogênio, aí ele e Stafisagra e outros medicamentos. Aí foi reduzindo, foi parando de sair pus, foi parando, e ele voltou a andar. Ele tinha ficado ele estava na cadeira de rodas, ele já tinha saído da primeira internação, tinha 6 meses, depois ele ficou mais 4 meses internado, foi quando eu entrei com o tratamento homeopático. E ele voltou a andar jogando todo o pus para fora. Mas esse pus, minha irmã, era assim, muita coisa, muita mágoa, muita agressividade, muita coisa que estava ali dentro, ele estava voltando para ele mesmo. Mas pirogênio foi um dos remédios. Beladona, quando tem dores ardentes e febre. Epa-sulfur, para ajudar a drenar. Mirística, para furar e drenar. Cilícia, com abscessos agudos. Antrácino, com dores ardentes. Apis-mel, com ardor e edema. Mercúrio-sol, com transpiração abundante. Aqui no caso do mercúrio, a gente deve ter uma febre associada. Também, assim como em beladona. Tarêntula, com endurecimento da zona afetada. Ok? Anotados?